a chamada, temos 28 pessoas, chamada feita. Pronto, gravação inicial. Bora lá, gente, como é que vai funcionar então? A gente vai falar sobre, eu vou passar para vocês um pequeno videozinho, e em cima, depois desse vídeo, a gente vai falar sobre poluição, vai falar sobre os itens que nós precisamos conversar. A aula de vocês, geralmente, eu faço assim, ó. Opa, eu tenho sempre os meus registros disso que eu organizo como é que eu vou dar aula para vocês, não vai ser diferente aqui hoje. Então, eu estou com ele aqui e eu vou falar os pontos, e a gente vai conversando sobre esses pontos. Primeiro ponto, né? É uma pergunta simples. Por que a gente respira? E aí? O que é que vocês acham que a gente respira? O que a gente respira ou por que a gente respira? Por que respiramos? Deixar simples. Porque se não respirar, morre. Para não Mas morrer? se não respirar, morre. Eu, sei que para você sobreviver, você tem que respirar, mas eu acho que nunca soube para quê ou A por quê. necessidade, por quê? Se não respirar, a gente morre, não é verdade? É. Mas assim, o que acontece? Por que ela é tão importante, então? O que ela faz? Sabe? É essa que é a ideia. O que ela faz para que, se a gente não Você respirar, a gente respira, morre? você como é que eu posso explicar? Coisa, Vai lá. gás, oxigênio, né? Oxigênio, no caso. E Isso o oxigênio é necessário, é isso? Não sei explicar. é necessário, com certeza. É muito necessário. Por quê? Por que Só tanto piora, né, porquê, gente? meu Deus? Por quê? Quando você responde uma pergunta científica, você abre outras 5 perguntas no mínimo. Tá? É sempre assim. Então, observa que vocês comem direitinho, todo dia, vocês respiram todo dia, mas vocês não têm a menor ideia por que vocês comem e por que vocês respiram. Só para se manter vivo, mas vocês não sabem o que acontece para essas coisas manterem vocês vivos, tá vendo? Pois então, massa que vocês já levaram os primeiros pontos. Tá aparecendo aí, né, uma telazinha de um videozinho que a gente vai assistir. Eu vou dar play, eu não sei como é que tá o vídeo, se ele vai parar, se ele não vai parar. Observe o título, né? Ele está falando sobre poluição do ar. É um vídeo em inglês, tem legenda, e eu acredito que não vamos ter dificuldade com isso. Certo, gente? Se tiver alguma dificuldade, alguma coisa do tipo, depois alguém me manda mensagem no privado lá no WhatsApp para eu poder saber disso, e aí eu pensar em outras técnicas. Tá? É um vídeo pequenininho, viu, gente? 1 minuto. Bora só ver esse vídeo e comentar depois sobre ele. E aí a gente vai falar sobre o sistema respiratório. Air pollution. It lurks all around us, preying on the young and old. It slips unnoticed past your defenses and assaults your lungs, heart, and brain. Its deadliest weapons are invisible, poisonous particles that can be as small as a molecule. With every breath, they break through your lungs' protective barriers. There, they trigger inflammation as your system tries desperately to fight back. But these tiny intruders penetrate those defenses, lodging toxic compounds even deeper, sowing the seeds of cancer. They slide straight into your bloodstream, sabotaging your entire body. They inflame and constrict your blood vessels, increasing blood pressure until, one day, causing a stroke. The particle prowlers dislodge fatty plaque that may have built up from your diet. They weave clots that can be deadly blockers of blood flow to your heart or brain. With each new case of heart attack, stroke, lung disease, or cancer, air pollution adds another life to its hit list. Let's stop this invisible killer. E aí? Gostei. E aí? Não entendi muito direito, não, mas. Ele está falando sobre poluição. Não me diga. Ah, tá. Então, olha o preço, olha o que a poluição faz com o nosso organismo. Parte das mortes causadas por parada cardíaca, AVC, inflamações relacionadas ao pulmão, está diretamente relacionado com a poluição. Causa muita coisa. Mais ou menos essa é a relação. Né? As partículas de poluição elas são extremamente minúsculas ao tamanho de uma molécula, ou seja, ele passa por todo o nosso sistema de defesa para o ar, ele passa como se fosse uma avenida aberta. Tá? Então ele está falando para dos perigos que envolvem a gente respirar a poluição. E, claro, nós moramos numa cidade pequena, 60 mil pessoas é considerada cidade pequena, e temos os benefícios de
temos muita mata à nossa volta e aí a poluição ela não fixa na cidade, como pode acontecer em lugares como São Paulo, como Salvador, até como Feira de Santana, por exemplo. Entendeu? Então, aí tá vendo os benefícios que tem de nós morarmos no interior? A gente fica livre de níveis de poluições alarmantes e perigosos para a nossa saúde. Que bom. Nossa, né, velho? Aí a pessoa só fala que é ruim morar em cidade pequena por causa disso, por causa daquilo. Aí eu mesmo sou muito fã de morar em cidade pequena. E tive chance de morar em Aracaju, tive chance de morar em Salvador. Se eu arriscar, eu consigo até morar em Feira, mas eu tô satisfeito aqui em Coité. Porque me atende com tudo que eu quero e é uma cidade pequena, me agrada. Bora lá então. Fechamos esse ponto sobre poluição, que é interessante vocês saberem como a importância de a gente conhecer nosso sistema respiratório, de aprendermos essa relação dele. E agora a gente vai falar sobre como acontece cada um dos pontos desse sistema. Eu vou abrir aqui o whiteboard e aí vocês vão ver o seguinte, que a gente vai trabalhar em 4 caminhos de informação. O primeiro é rapidinho, respiração e energia do alimento. Depois a gente vai falar do caminho do ar, que é o maior tópico que a gente vai trabalhar, e movimentos respiratórios, tá? Depois de movimentos respiratórios, a gente vai para doenças do sistema respiratório. Antes de doenças do sistema respiratório, a gente vai abrir o aplicativozinho, eu acho que eu vou até abrir se eu conseguir pegar as imagens para falar o caminho do ar, e em cima disso a gente vai trabalhar ponto por ponto, tá certo? Depois eu pego o print disso daqui e mando para vocês no grupo. Acabou a aula, eu pego o print e mando. Tá? E só mando uma vez, viu, gente? Então vocês estejam aí. Esse print é por isso que eu não gosto desse programa, é porque você não consegue fazer um print bacana e organizar em páginas, ele apenas é um quadro infinito, então o print pode ficar gigantesco, dependendo do que for trabalhar. Mas em breve a gente vai resolver isso. Bora lá então. A gente vai falar de respiração e energia celular. Quando eu pergunto para vocês por que nós respiramos, é para a gente entender qual é o objetivo do oxigênio. Se o oxigênio entra no meu corpo, ele não entra do nada, ele entra para alguma coisa. Tá? Assim como a gente se alimenta, a gente não se alimenta do nada, a gente não come carboidratos, proteínas e lipídios do nada, a gente come por algum motivo, por algum objetivo. E é esse objetivo que a gente tem que discutir hoje. E essa pergunta ela cai bem aqui porque o nosso sistema respiratório ele funciona em parceria com o sistema digestório e em parceria com o sistema circulatório, né, que é o próximo sistema que a gente vai trabalhar depois desse. Então aqui a gente já pode fazer algumas ligações relacionadas a ele. A primeira é vocês entenderem que nosso processo de produção de energia pode ser dividido em 2 etapas, né? A de aquisição dos elementos e a produção da energia. E aí eu posso transformar isso numa equação química simples, como essa daqui. Ó. Então, observa aqui. Eu vou ter a glicose, tá? Junto com o oxigênio. E esses dois, eles vão gerar gás carbônico, vão gerar água e vai gerar energia. Tá? Então, observa como é que é a nossa equação da vida. Essa daqui, ó. A nossa equação de produção de energia é desse jeito. E se vocês irem associando, vocês vão conseguir saber, ó. Esses 2 elementos, a gente vai conseguir em 2 lugares diferentes. Onde é que a gente consegue a glicose? Gente? Quando se alimenta. A gente consegue através da alimentação. Então, eu vou colocar aqui, ó, que a glicose a gente consegue através da digestão, tá certo? A gente falou bastante sobre isso, né? Glicoses, proteínas, aminoácidos e outros elementos a gente consegue dessa forma, sais minerais, vitaminas e tudo mais. Eu estou falando da glicose porque ele é um elemento essencial para a produção de energia. E aí, geralmente, a glicose a gente adquire pelo consumo de carboidratos. E aí vem o oxigênio, que o oxigênio a gente consegue através do assunto de hoje. Respiração. Da respiração, certo? Quando você junta esses 2 elementos, eles 2 vão ser encaminhados para as nossas células e nelas a gente vai ter o que nós chamamos de respiração celular. Então, a gente vai ter o que nós chamamos de respiração celular, que é isso daqui tudo. Ó. Na respiração celular, a gente vai ter
a junção do oxigênio com a glicose. Quando junta os dois, ele vai produzir literalmente energia, que a gente chama de ATP, mais água, e vai ter a liberação como resíduo, né, o gás carbônico. Tá? Tudo isso ela acontece com muita eficiência numa parte das nossas células que a gente chama de mitocôndrias. Certo? É essa parte de cá que vai fazer todo esse processo de respiração celular. E um fato curioso, as mitocôndrias do nosso corpo, eles vêm diretamente da nossa mãe. Um fato curioso, você não recebe a mitocôndria do pai e da mãe, é da mãe. Ela é como se fossem célulazinhas que moram dentro das nossas células. E são absurdamente eficientes em produzir energia. Tipo, se a mitocôndria, a gente ia produzir na casa de 12, 13 vezes menos energia do que a gente produz. Você tem noção da importância que é. Tá bom, gente? Pois bem, esse é o primeiro passo que nós temos que compreender para saber sobre o sistema respiratório. O segundo passo é justamente o caminho do ar, certo? E o caminho do ar, a gente precisa saber literalmente todo o percurso que passa para ir do ambiente externo até o nosso pulmão. Antes de iniciar o caminho do ar, eu vou lembrar para vocês, se vocês lembram para mim, qual é a composição do ar atmosférico. Vocês lembram disso? Quais são os gases, os elementos que nós temos no ar atmosférico? Pelo menos os mais comuns. O carbônico, né? Gás carbônico tem, vou botar aqui. Gás carbônico é o CO2. O que mais? Calma, deixa eu Ninguém lembrar falou, uma mas coisa. tem, né? O oxigênio. E por último, Nitrogênio? É, eu acho que é. nitrogênio. Então, a gente tem nitrogênio, oxigênio e gás carbônico. São os três componentes mais presentes na atmosfera, tá certo? E aí eu pergunto para vocês, é pegadinha, ó. Qual dos três tem mais na atmosfera? Oi? Nitrogênio? Nitrogênio? Mas a gente precisa do oxigênio? Mas Aí, tem mais eu posso fazer nitrogênio. nada. Posso fazer nada, querido. É isso mesmo, gente. É um fato curioso, né? O nitrogênio, ele representa aproximadamente 78%, o oxigênio, 21%, e o gás carbônico, junto com outros gases, né? Que vem os gases nobres e demais gases, representa apenas 1%. Todos esses números estão arredondados. Quando eu falo que é pegadinha, olha que curioso. O oxigênio é o que a gente usa para respirar, mas ele é de longe o gás mais usado. Ó. O gás mais usado aqui no ar, ou seja, toda vez que você respira, a maior parte do ar que você respira é nitrogênio. Não é um fato curioso? Uhum. É bem curioso isso. As pessoas acham que no ar só tem oxigênio. Não. Tem nitrogênio na maior parte absoluta. E qual é a vantagem disso? O oxigênio é um gás altamente inflamável, mas absurdamente inflamável. O que significa que se eu pegar um espaço com somente oxigênio e acender um fósforo, esse fósforo vai queimar a sala inteira. Como se fosse uma explosão. Depois vocês pesquisam um vídeo aí, ó. Deve achar no YouTube, eu nunca pesquisei não. Mas vídeos sobre combustão de oxigênio numa sala. Aí vocês vão ver como é que queima o oxigênio, quando só tem oxigênio. E é um dos motivos, né, de a gente não queimar as coisas todas, é porque a quantidade de oxigênio é 21. É 21%, é pequeno. Quando você acende o fósforo, ele só faz um foguinho, né? Ele vai queimando o oxigênio que está se aproximando dele. Tá? Fato curioso, tá bom? Bom, sabendo disso daqui, quais são os caminhos do ar? E aí, gente, para vocês, quais são os caminhos que o ar segue no nosso corpo? Por onde ele entra, por onde ele passa, hein? Tem duas entradas, né? A boca. Pronto, Acho que ele é, pode né? entrar então. Vou botar em vermelho. Pela Ele pode entrar, boca, então. pelo nariz. A boca e o nariz. Acho que não entra por Pela outro lugar. boca e pelo nariz. Bom, até onde eu sei, são esses dois lugares. Depois daqui, vocês acham que vão para onde? Acho E aí? que. Gente, Calma. pode errar, não tem É porque problema eu não nenhum, tá? sei o nome detalhado dos negócios. Calma. Eu sei. Mas se não sabe, bora falar então. Da boca e do nariz vai para um lugar que a gente já conversou antes. Vai para
Faringe. Faringe. Vocês lembram que a gente falou da faringe? Sim. Uhum. Vai, depois da faringe, vai para faringe. Depois da faringe, vai para traqueia. Eu pensei que ia ser tralinge. Faringe, boa. Seria um nome curioso. Depois da traqueia, vem pro pulmão. Só que é o seguinte, da passagem da traqueia para o pulmão, tem um bocado de pedacinho de trechos que ele vai passando, tá? E quais são esses trechos? Ó, nesse percurso aqui, ele vai passar pelo que nós chamamos de brônquios. Depois dos brônquios, ele vai para os bronquíolos. É cada Nomes nome. bonitos, né? É os nomes bonitos. A biólogo gosta de dar os nomes bonitos para as coisas. Brônquios, bronquíolos, e depois vai para os alvéolos. Certo? Essas três partes, elas estão dentro do pulmão, tá certo, gente? É por isso que a gente bota pulmão e coloca tudo junto. Tá lembrando, né, Ana? Que bom, cara, que bom. Então, olha o percurso que nós fazemos. Ele vem da boca para a faringe, do nariz para a faringe, depois vem para a laringe, traqueia e vem para o pulmão. Entre a traqueia e o pulmão, vai passar pelos brônquios, pelos bronquíolos e pelos alvéolos. Tá? É mais ou menos isso. Se vocês lembram disso, é porque vocês tiveram alguém que explicou de uma forma muito legal. Não é tão difícil de memorizar, não. Não, Ah, é calma, difícil, né? é porque quando você muito juntar único. digestório, quando você junta digestório com os outros órgãos, aí você vai ver como o bicho vai pegando. Ai, Eu não meu gosto Deus. de digestório, não. Mas aí a gente vai fazer algumas atividadezinhas, a gente faz algo para poder fechar, né? Também se eu faço uma outra atividadezinha na sexta-feira, se vocês gostaram daquele lance Educação Palavras, né? Fazer algo desse tipo assim, para a gente poder fazer uma revisão para avaliação. Claro que vai ser bem diferente da avaliação, mas ajuda. O que cada um desses faz, professor? É isso que nós vamos falar agora, tá? Bom, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou puxar para cá e eu vou catar aqui no programinha, talvez trave tudo aqui, se travar, vocês já estão conscientes que vai travar. É um programinha que eu vou utilizar com vocês, certo? E nesse programinha a gente vai ver todas as partes do corpo humano. Fica me perguntando o nome do programa é aqui, é Human Anatomy, deixa eu ver se está certo aqui, peraí. Human Anatomy Atlas. Aí o nome do programa, tá, gente? É esse programa que eu estou usando. E aí eu vou pegar só uma imagenzinha dele aqui para a gente poder utilizar lá. Eu peguei com outra turma, eu adorei a imagem que eu fiz aqui com eles. Deixa eu tirar isso aqui. Pronto. Bom, vou bater a foto assim. E aí a gente vai trabalhando da melhor forma possível. Tá? Se travar, gente, vocês me falam para eu saber que é porque eu estou abrindo muitos programas aqui. Ok. Olha aí, ó. Véi, que Vocês conseguem top. perceber? Que massa, né, velho? Uhum. Eu mostrei para vocês, não mostrei não? A aula passada falando desse programa, acho que eu mostrei. Mostrou. Mostrei, não foi? É. Bom, aqui eu vou identificar as partes e depois eu vou falar item por item, certo? Eu só vamos identificar aqui. Bom, a primeira parte do nosso sistema respiratório, apesar da gente respirar pela boca, a gente define que a primeira parte vai ser o nariz, tá certo? Depois do nariz, que engloba essa parte toda aqui, a gente tem esse trechinho aqui, tá? Esse trechinho de cá, que a gente chama de faringe. Temos esse outro trechinho aqui, ó, que não tem esses caninhos, que é depois da faringe, que nós chamamos de laringe. Aí temos esse canão aqui, que nós chamamos de traqueia. Esse grandão, acho que vocês sabem, né? Esse é o que vocês têm certeza que vocês sempre saberiam o nome. É o pulmão. Aí, vocês estão vendo esses dois tubinhos aqui? Eu vou deixar assim, tá, gente? Esses dois tubinhos aqui, nós chamamos de brônquios. E esses vários raminhos aqui,
nós chamamos de bronquíolos. Ô, E nos professor, bronquíolos, se eu pegasse os bronquíolos e ampliasse, ele seria um negócio assim, ó. Meu desenho tá horrível, viu, gente? Mas é tipo um cacho de uva. Aqui seriam os alvéolos. Tranquilo essa imagem? Deu já para ter uma ideiazinha de como é que é no corpo? Uhum. sim. Massa. Daqui a pouco a gente vai para ela falar peça por peça, tá bom, gente? Eu vou desmontar todinho aí, vocês vão ver que é mais legal o programa. Vou desmontar, mostrar cada parte, explicar com mais detalhes. Agora, a gente vai falar o caminho do ar e vai explicar cada um das suas partes, tá certo? Alguma dúvida até aqui? Aproveita para tirar agora. Não. Bom, vou puxar Não. para cá e depois disso aqui eu desço para o outro lado. Então, bora lá, então. Bora falar de cada uma das partes, então. Primeira parte que a gente vai falar vai seguir de cima para baixo. Vamos falar sobre o nariz. Para vocês, qual é a principal função do nariz? Puxar o ar E e aí? sentir cheiros? Puxar o ar? Detectar os Não. cheiros. Puxar? Sei lá. Só por curiosidade. É uma curiosidade comum. As pessoas acham... Rapidão. As pessoas já acham que respiram pelo nariz. A gente não respira pelo nariz. Mentira, né? A gente não usa o nariz para puxar o ar. Tá? As pessoas acham que a gente usa o nariz para puxar o ar. Ele Não, não entra é. só. Ele só é para entrar o ar. Vai lá, vai, Ana. Rapidão. Fale, Bruno. Nossa. Pode falar, Bruno. Eu? Você não queria falar, não? Sim, eu ia falar que o nariz serve como filtro, como um filtro para. Perfeito. Perfeito. Termina aí, cara. Tipo Filtro. um filtro para bactérias, vírus, entre outros. Esse menino é inteligente, né, Galinho? Menino inteligente. Mas está certíssimo, tá? Ele serve para filtração. E aí, ele tem duas coisas que são muito legais para usar na filtração. Certo? Vocês conhecem bastante, eu chamo carinhosamente de muco. Mas o apelido é meleca. E o outro, que vocês veem nos narizes dos avós e dos pais de vocês, que nós chamamos de pelos. Tá certo? A meleca, gente, ela tem a função de pegar as pequenas partículas que passam, entram na respiração, são tão pequenas que a gente não vê. Poeira é um exemplo de partícula. E ele entra na meleca e fica preso. Dessa forma, o que acontece? A gente não corre o risco de simplesmente se contaminar com essas melecas. Ele não entra no nosso pulmão e vai lesionando o pulmão no decorrer da nossa vida. Ela funciona dessa forma. Para vocês terem noção, por exemplo, quem ficar o dia inteiro num lugar, no centro de uma cidade com muita movimentação, eu não vou dizer que aqui em Coité isso aconteça, mas em lugares como a Feira de Santana, como a Salvador da Vida, que você fica no centro, que tem muita circulação de carro, depois de um dia inteiro lá, se você pegar e tirar a meleca do nariz, você vai ver duas coisas. Uma, ela vai estar extremamente ressecada, tá? Se ela está ressecada é porque ela pegou muita poeira, muitos elementos tóxicos, e ela vai estar preta, porque é a característica do gás carbônico, quando ele vai pegando, né? Monóxido de carbono, no caso. Aí ele vai juntando e vai ficando, ganhando essa coloração, certo? E os pelos também servem para ajudar nesse processo de filtração. Tá ok, gente? Tranquilo? Mais alguma pergunta? Não, nenhuma pergunta. Vamos lá. Beleza, nessa parte da análise é tranquilo. Tranquilo, Bruno? Tranquilo. Bora lá, então. Massa. Vamos para a faringe. Eu falei da faringe com vocês uns dias atrás. O que é a faringe? O que é que ela faz? No sistema digestório a gente fala sobre faringe, tá? E aí? Eu esqueci a palavra, peraí, deixa eu lembrar. Ele é comum. No sistema digestório e no sistema sistema respiratório. digestório e É o respiratório. único, professor. Acho que é, né? É comum esses dois, só ele.
Eu vou pegar até uma imagem aqui para falar das coisas que eu quero falar para vocês sobre isso daqui. Deixa eu ver, ferramentas, tamanho grande, eu gosto de imagens grandes que mostram com mais qualidade. Cadê? Pô, essa imagem aqui ficou legal. Ah, gostei desse. Não ficou legal. Bipolaridade. Aqui. Gostei dessa imagem que eu peguei aqui. E aí, estão conseguindo ver a imagem bonitinha? Sim. Sim. Massa, bora ampliar ela para deixar grande. Olha, aqui ele está mostrando a peça que eu tanto quero falar para vocês, que é a... Calma. Se revelou aqui o computador. É a epiglote. A epiglote, gente, olha aqui o que é, ó. Tá vendo aqui? Ele é um músculozinho que ele costuma ficar nessa posição. Tá? Por que que ele fica nessa posição aqui assim, ó? Ele fica nessa posição porque quando a gente respira, o ar vem e entra aqui, ó. Tá? Que é a nossa traqueia. Agora, quando vocês comem, a comida vem para cá e entra aqui, ó. Que é no esôfago. O que que a epiglote faz? Quando a gente engole, percebe que tem o músculo da língua, tem um bocado de coisa, ó. A comida ela vem descendo aqui e ela fecha, e aí, ó. Eu não usei a melhor cor do lápis, não, né? Porque usando vermelho com vermelho é tenso. Ele vem aqui, ó, e aí desce pro esôfago. Isso, a epiglote faz com que a comida ele não venha para o nosso pulmão. Porque se a comida for para o pulmão, não vai dar muito bom, não. Certo? É muito comum, por exemplo, quando a gente passa por esse processo, a gente começar a tossir desesperadamente. Quando bate uma comida, bate alguma coisa na nossa traqueia, a gente tosse. Lembra quando a gente engole um pouquinho de água, às vezes a água cai no goto, o pessoal fala assim, né? Caiu no goto, e aí a gente começa a reclamar, é justamente que a gente faz de tudo para tirar água do pulmão, e começa a tossir, e fica assim, até conseguir desengasgar. Tá? Olha, Gabriela, o engasgo, aquele engasgo perigoso, é quando a comida literalmente para aqui, tá? Rapidão, viu, Augusto? Rapidão. Que Augusto. Ô, Gustavo, Gustavo, desculpa. É porque tem outro aluno que é Augusto, e aí o nome dele também é junto. Aí eu acabo associando. Desculpa, Gustavo. Rapidão. Aí é o seguinte, quando a gente entala, o alimento, ele faz isso daqui, ó. Ele fica preso aqui, ó. Tá? Ou ele fica preso nessa região de cá também. Ele fica preso nessa região preta. E o que acontece? A epiglote fecha. E você não respira. Não tem como respirar. Tá? É um passo mais sério. Quando chega nisso, você nem tosse, você nem fala. Certo? As pessoas dizem que é muito comum quando você vê alguém nessa situação dessa, você perguntar, você tá bem? Porque se a pessoa falar, se sair uma vozinha, tá passando ar. Se não sair nenhuma voz, o cara tá mal. Se não conseguir falar, aí tem que fazer as manobras, né? Aquela manobra que você bota o dedão embaixo da costela, empurra para cima para ver se desentala o cara. Eu aconselho para vocês pesquisarem no YouTube como fazer. É um caminho, né? Não vou dizer que é a melhor forma, mas pelo menos vocês têm noção. Tá bom? É assim que funciona. Então é aqui que nós temos a epiglote. Essa pecinha que é muito importante e é comum. Ele serve justamente para dividir o alimento que vai para o esôfago e o ar que vai para o estômago. Ou para o estômago, que vai para o pulmão. Entendido essa parte? Professor, Pode perguntar. uma perguntinha bem bobinha da boca. Essa, Não tem tipo, tá bom. Um fiozinho que tem embaixo da língua, acho que é para segurar, não sei. Ele serve para quê? É o músculo. Ah, Eu lembro desse fiozinho, eu sei qual é. então. É um Embaixo da músculozinho. língua. Tem a galera que corta por causa da língua presa, não sei o que para falar. Porque assim, ó, a gente fala pelas nossas cordas vocais, só que elas são induzidas pela língua também. Tá? Se você arrancar a língua, você não vai conseguir falar. Tenta falar com a língua parada e você vai ver como é que é a importância da língua também na fala. Tá? Mas o principal elemento é as cordas vocais. Pronto. Da faringe, nós vamos então para laringe.
Rapaz, tem gente atrasada, bicho, chegando agora. Eita. Então, é o seguinte. Na laringe é a parte que vem depois das cordas, ou depois das cordas vocais, depois da faringe, certo? Ela é extremamente importante, porque sem ela eu não estaria dando aula para vocês. É nela que ficam as nossas cordas. Calma, você vai escrever bonitinho. As nossas cordas vocais, certo? É por elas que nós falamos. Tá bom, gente? Então, esse elemento é extremamente importante. Bora pegar aqui uma imagem da nossa laringe. Bom, vou pegar a imagem que eu gostei aqui, que eu usei com outra turma também. Copiar a imagem. Aqui, ó. Bom, basicamente, a gente tem um bocado de informação aqui. Mas a informação que eu quero que vocês peguem é dessa parte de cá. Observa que isso aqui, ó, isso aqui para baixo é a traqueia e todo esse conjunto aqui é a laringe. Só que nessa laringe, o que é que a gente tem de importante? De importante é essa região de cá, ó. Esse músculo é a epiglote, é ele que vem para cá e fecha, certo? Então esse músculo que fecha, ele literalmente fecha aqui, ó, ele bate aqui e ele tapa, tá? E aqui, ó, nós temos as cordas e as pregas vocais, que são as responsáveis pelas nossas falas. Observe que para a gente falar, a gente só fala se a gente tiver ar no pulmão. Se vocês tirarem todo o ar do pulmão, conseguirem tirar todo o ar, vocês não vão conseguir emitir um som, certo? Quando vocês estão com ar no pulmão, tá? Observe para a gente falar as cantoras, né? Quem conhece Pitty aqui? Conhece a roqueira Pitty? Não. Conhece não, Pitty? A baiana? Conheço. Pitty canta aquelas músicas, né? Vixe, gente, eu vi bastante Pitty, agora eu esqueci. Tem a Teto de Vidro que eu gostava. Que não tem teto de vidro que atire a primeira pedra. Que não tem teto de vidro que atire... Eu adoro essa música. Entre outras legais. Aí, ela, quando ela canta, se vocês prestarem atenção, até outros cantores que cantam com mais força, eles puxam o ar quando param entre uma parada e outra. Tipo assim, ela seria assim. Eu fazia brincadeiras, né? A menina canta pra caramba. Eu que sou idiota mesmo que faço esse tipo de brincadeira. Eu dava assim, ó. Que não tem teto de vidro que atire a primeira pedra. Que não tem teto de vidro que atire a primeira pedra. Ela puxava o ar com força, assim. É brincadeira minha, né, gente? Ela canta demais. Aí eu achava engraçado só isso, assim, da técnica de canto dela. Por quê? Porque é isso daqui, ó. É esse trechinho, vou botar até colorido, ó. Esse trechinho aqui que faz todo que esse ar saia com essa vibração e produz a nossa voz. Certo? Então é na laringe. Fechou? Pronto. Falamos da nariz, faringe, laringe. Qual o próximo? É a traqueia. Certo? Bom, a traqueia, qual é a principal ideia dela? Ela nada mais é do que um tubo. Literalmente um tubo. Que não deixa as suas paredes encostarem para que ele fique sempre aberto. O esôfago, como a gente já viu um tempo atrás, ele é uma camadinha juntinha assim. Ó. Se a gente conseguir ver na imagem, deixa eu ver se eu peguei a imagem aqui, se dá para mostrar. Aqui, ó, a imagem aqui, ó, o esôfago, ele é um músculo, então ele fica juntinho, ele fica colado. Ó, olha para a câmera agora, viu? Ele ficou colado. Aí bota o alimento, lembra que ele faz um movimento peristáltico, que ele vai empurrando o alimento? Ele literalmente faz uma parede do esôfago encostar com a outra para empurrar o alimento. Se a gente fizesse na traqueia desse jeito, pensa aí, como é que eu ia passar? Tipo uma cobra engolindo. Mas pensa aí, como é que eu ia passar se fosse a traqueia fosse desse jeito? Imagina aí. Você peraí. Oh. Deixa eu falar agora que eu estava sem ar. Oh. Imagina como ia ser um negócio estranho você engolir ar. Seria muito louco. Tá? E seria extremamente ineficiente, né? Porque imagina como é que a gente ia fazer qualquer atividade física, qualquer coisa. Qualquer atividade de tração, se a gente tivesse esse problema de ficar engolindo ar. Certo? Na traqueia, ele faz com que ele seja um cano literalmente reto. Aí tem um negócio que nós chamamos de conduíte. Já ouviram falar do conduíte? Conduíte de construção?
Ah, de construção já. Isso aqui? Uhum. É isso aí mesmo. Assim, claro que eu uso como uma analogia, viu, gente? A nossa traqueia, ela é semelhante ao conduíte. Tá? O conduíte, o que é que ele é? Ele é um tubo pelo qual a gente passa a fiação elétrica, certo? Para evitar que essa fiação tenha atrito com qualquer outra parte externa e dessa forma ele seja quebrado. Ou até se desse canal que a gente construiu tiver alguma quebra de alguma partícula, de alguma parte do... Lembra, Matheus? Do reboco, ele faz com que os fios não sejam atingidos, né? Provocando curto-circuito, entre outras coisas. Aí eu digo assim, que a nossa traqueia é parecida com o conduíte. Claro que não é um conduíte, ela é parecida. Por quê? Por causa desse sistema que eu estou falando para vocês. Deixa eu pegar uma imagem simples para a gente falar. Eu vou pegar a mesma imagem. Tem as imagens legaisinhas, mas eu gosto dessa daqui. Então eu vou pegar ela. Então seria, observe isso daqui, tá vendo? Quando eu falo que ele parece, é mais ou menos nesse esquema. Observa, vou botar aqui do lado. Que a nossa traqueia, ela tem, ó, vários anéisinhos que são de cartilagem, que seguram a estrutura dela, deixando no formato circular. O conduíte tem esses anéisinhos também, ó, que ajudam a manter a estrutura de forma correta e evita que elas sejam espremidas. Tá? Então é por isso que eu falo que tem uma semelhança. Aí, quando você for falar de traqueia, lembra do conduíte. O conduíte ele traz essa noção do que é mais ou menos como é que ela funciona. Tá bom, gente? Então aí nós temos a traqueia. Qual é a principal função da traqueia? A traqueia por si só é um tubo de anéis cartilaginosos para o oxigênio passar. Só que ela também tem uma função importante porque ela faz o processo final de filtragem. Ela faz o processo final. Ela também tem um muco e ela também tem pelos. Só que isso aqui é aquele processo realmente finalzinho, tá, gente? Esses pelos, por exemplo, são tão sensíveis, que por simples fato de a gente engolir uma gotinha de água, um grãozinho de farinha, se ele passar por dentro dessa região, a gente torce que nem um maluco. Tá? Você pode estar com a boca cheia de biscoito creme crack, comeu 10 biscoitos creme crack para cantar o hino nacional sem cuspir nada. Se você for fazer isso, entrar uma gotinha de biscoito creme crack na boca, vai tudo para fora. Por quê? Porque esses pelos da traqueia, eles induzem que a gente fique tussa desesperadamente se alguma coisa entrar nessa região. Tá certo, gente? Aí, na traqueia, a gente tem, ela pode ser dividida, né, com os brônquios e bronquíolos, como o pulmão, né? Ela é dividida entre os brônquios, que são essas duas ligações, e os bronquíolos, que são todas essas outras ligaçõezinhas aqui. Tá? E é por isso que agora eu vou escrever aqui brônquios e bronquíolos e vou falar dos dois juntos, tá? Então aqui, ó. Brônquios e bronquíolos, tá? Os brônquios eu posso dizer tranquilamente que é uma ramificação uma ramificação da traqueia, tá? Eita, Matheus, você consegue. Uma hora você consegue fazer correto. Então, isso aqui eu posso dizer que é uma ramificação da traqueia, certo? E os bronquíolos são várias ramificações dos brônquios. Tá certo? Tranquilos nessa parte? Fechando por último, porque a gente está falando de estruturas que estão dentro do pulmão, a gente tem os alvéolos pulmonares, certo? Os alvéolos pulmonares, eles são, como posso dizer, é neles que acontecem as trocas gasosas. Ou seja, é nessa parte onde o nosso corpo ele pega o oxigênio do ar e bota para dentro. É aqui que acontece. E é nesse lugar onde ele pega o gás carbônico e joga para fora. Tá certo? É exatamente nos alvéolos pulmonares.
Essa troca gasosa, a gente pode chamar, ele tem um nome específico, que é hematose. Então, quando vocês ouvirem falar que está tendo uma hematose, está tendo uma troca gasosa. Tá? Bora aqui. Alvéolos. Procurar as imagens bacanas de alvéolos. Essa daqui ficou legal. Então, observa aqui. Os alvéolos, lembra que eu falei para vocês, ó? Aqui, tá vendo isso daqui? Isso daqui são os bronquíolos, tá, gente? Ó, eles estão se ramificando e nas suas ramificações formam os alvéolos, tá vendo? Esses alvéolos, eles parecem caixinhos de uvas. São saquinhos por onde o ar vai passando. Em volta dos saquinhos, a gente vai ter toda uma... Deixa eu pegar uma imagem legal aqui. É que eu queria imagem sem textos, para ficar mais legal de ver. Vou pegar essa imagem de cá. Em volta deles, observa aqui, ó, gente. Pronto. Em volta deles, observa que tem vários filetinhos de sistema circulatório, né? Tem várias capilarizinhos, é aqui onde acontece essa troca gasosa. E agora, como é que acontece essa troca gasosa? Vocês vão ver aqui uma imagem, tá cheia de informação, cheia de texto, tá, gente? Mas é o que eu tenho para hoje, então vai ser ela mesma. Eu gosto de dar aula online, um dos motivos é esse daqui, ó. A gente consegue puxar as imagens, né? Consegue ver as coisas assim na hora, isso eu acho muito legal. Então, ó, aqui, né, o brônquios, o bronquíolo, como eu falei para vocês, mostrando a ramificação. E aqui, ó, a hematose acontecendo. De azul é onde está o gás carbônico, de vermelho é onde está o oxigênio. Então, observa aqui. A troca gasosa, essa hematose, ela acontece pela diferença de pressão do componente. Ela acontece por difusão. O que é isso? Quando a gente tem dois ambientes que têm uma mesma concentração de um elemento, o que é que vai acontecer? Elas permanecem estáveis. Quando se tem concentrações diferentes, a tendência é que o lugar mais concentrado, se for possível, ele seja jogado os elementos para o lugar menos concentrados, para equilibrar. Então, isso acontece na hematose, esse processo de difusão. O que acontece? Nessa parte azul, significa que tem muito CO2. E aqui não tem CO2. O que é que ele vai fazer, então? Ele vai pegar a concentração, como aqui está maior, ele vai, de forma forçada, jogar o CO2 para cá. Tá? E aí, esse mesmo sangue, essa mesma circulação aqui, que tem bastante CO2, ele tem pouco oxigênio, enquanto aqui tem muito oxigênio. Então, o que vai acontecer? Dentro do alvéolo tem muito oxigênio, na capilar tem pouco. Ele vai jogar o oxigênio para cá, para eles equilibrarem. Aí é por isso que o oxigênio entra nas células, entra na circulação, para fazer a troca. Perceberam direitinho isso, gente? Essa relação nessa imagem? Sim. Massa. Pronto. Então, é assim que acontece essa troca gasosa. Tá bom? Para fechar essa parte do capilar, eu vou passar uma informaçãozinha curiosa para vocês. Vocês vão ouvir muito o termo no sangue, né? Que o sangue ele pode ser dividido em dois grupos, tá? A gente tem o sangue venoso. A gente vai trabalhar com isso na próxima aula, tá? E o sangue arterial. Curiosamente, um vai ser muito caracterizado com a cor azul, como eu fiz, e outro muito caracterizado com a cor vermelha. O sangue venoso, ele é considerado um sangue pobre em oxigênio, tá? E rico em CO2. Enquanto o arterial, ele vai ser considerado um sangue rico em oxigênio e pobre em CO2. E é nesse lugar que ele passa de venoso para arterial, tá? É nesse processo. O sangue arterial, ele vai distribuindo oxigênio por todo o corpo, e nessa distribuição é que ele vai saindo do arterial e virando sangue venoso. Tá certo, gente? Pegou essa última informaçãozinha, né? Para fechar tudo, nós temos... Deixa eu ver como é que está aqui a imagem para eu ver. Para fechar tudo aqui, nós temos então o pulmão, que é esse órgão de cá, que ele basicamente é um órgão esponjoso,
certo? E é onde ele organiza e protege todos esses alvéolos, tá? Fechamos esse tópico, vamos falar rapidamente dos movimentos respiratórios. Ponto 3 agora. Vou falar do ponto 3 aqui embaixo. Vai ficar um pouquinho bagunçado, viu, gente? Mas aí vocês se organizam na hora de analisar direitinho. Bora lá. Ponto 3. Galera, os movimentos respiratórios, a gente acha... Puxa pra cá. A gente engasgou, claro. Tô vendo agora, viu, gente? O chat que eu tô... Tem que fechar às vezes essa tela, quando eu vou fazer pesquisa. A nossa respiração, ele não é feito do nada, tá? Ele é feito por movimentos respiratórios. As pessoas tendem a associar que a respiração acontece por causa do nariz ou acontece por causa do pulmão. Só que, assim, eu posso dizer que esses dois membros, esses dois órgãos, essas duas partes, elas são literalmente estáticas. Como assim estáticas? Elas praticamente não se mexem. Você não mexe o seu pulmão, você não mexe o seu nariz de forma a fazer com que o ar entre por ele, certo? Esse movimento é feito por músculos. Um dos músculos mais comuns para esse movimento é o diafragma. Essa é a imagem do diafragma aqui. Pronto, vou deixar aqui, daqui a pouco a gente usa. Ele é feito pelo diafragma, tá certo? E aí, a nossa entrada e saída do ar, ele tem algumas definições que a gente vai conhecer agora. Bora para essas definições, depois a gente fala dos músculos. Olha, a nossa respiração, a gente dá o nome de ventilação pulmonar. A ventilação pulmonar, ela acontece de duas formas, que todo mundo faz. Quando vocês inspiram e quando vocês expiram. São esses dois movimentos que nós temos. E aí, para a gente lembrar o nome, temos então a inspiração, quando a pessoa fica inspirada, né? E temos a expiração. Qual é a diferença de um para o outro? Tá? Na inspiração, ele vai acontecer a entrada do oxigênio, ou do ar, né? Não vou botar oxigênio, não. Vou botar a entrada do ar. Entrada do ar nos pulmões. Enquanto a expiração é a saída, no caso do gás carbônico, né? Do ar dos pulmões, certo? É esses dois processos que acontecem. O que é curioso é que na inspiração a gente vai ter a contração do diafragma, tá? E eu nem falei dos músculos, já estou falando de diafragma. Contração do diafragma. Enquanto na expiração a gente vai ter o relaxamento do diafragma. Certo? Basicamente isso. Karine, eu vou disponibilizar assim, tá? Vou mandar no grupo um print. Na hora que eu terminar, eu mando não é o print, né? Eu salvo o arquivo em JPEG e mando para vocês. Tá bom? É esse processo que acontece. Aí eu acabei já divulgando os músculos importantes da respiração. A gente tem dois músculos que são importantes no processo da respiração. Né? Eu acabei de falar um, que é o diafragma, e o outro que são os músculos intercostais. São esses dois músculos. Tá? Os músculos intercostais são os músculos da costa. O diafragma a gente já conhece. Então, bora aqui um exemplozinho. Eu vou dar uma imagenzinha simples. Deixa eu ver uma imagenzinha simples. Sem muito fuzuê.
Não, essa imagem não ficou legal, não. Ela é bonitinha, mas ela não é legal o que eu quero mostrar para vocês. Aqui. Perfeito. Aí, ó, o diafragma, vocês vão visualizar nessa imagem de cá, ó. Olha aí como é que vocês veem o diafragma, tá vendo? Bom, vocês estão vendo todo o pulmão aqui, tá até mostrando aqui, ó, os brônquios e os bronquíolos. E esse órgão de cá é o diafragma. Então, ele que é o principal responsável pelas nossas respirações. Bora aqui, músculos intercostais. Para ver se eu acho a imagem legal deles. Não tem uma imagem legal não, gente. Que eu possa mostrar de forma mais legal. Mas assim, o essencial é você saber do diafragma. Tá? Desse elemento de cá. E aí, gente, tá tranquilo todo esse conteúdo passado? Foi bastante coisa que a gente conversou. Mas acho que foi bem organizado, a gente trouxe de forma legal. Dá pra entender, mas tipo assim. Mas, tipo assim, vamos lá, essa parte é importante. Fala, cara. Não, era só isso. Dá pra entender, mas tipo assim, não vai entender tudo num dia só, né? Ah, sim, claro. Não. Aqui é o primeiro contato, gente. O primeiro contato é Mas sempre dá assim. pra entender muita coisa. Mas ó, eu gostei, ficou até organizadinha a informação. Você só lembra, né, que tá falando desse Ficou. sentido, depois vem pra cá. E aí, aulas assim são legais, não são? Sim, se você puder colocar desse jeito e depois ficar mandando no grupo, eu acho que ajuda até a fazer um resumo. Eu vou mandar no Verdade. grupo, pra vocês. Eu vou mandar no grupo, podem ficar em paz. Certo? Bom, deixa eu interromper então a apresentação desse modelãozinho lindo. E eu vou aqui para um outro, eu vou até deixar a pessoa bonitona aqui, ó. É um cara bonitão que eu achei aqui. Cuidado, vocês vão ver um nudes. Pelo amor de Que? Deus, não. Vocês vão receber um nudes. Vai ver o que, Não, rapaz? áudio, velho. Vai ver o que, rapaz? Um nudes. Sabe o que é isso? Vai Tinha fora. ninguém Aprendi falando esses na dias o aula que é. ainda. Pra ele. Eu aprendi esses dias o que é isso. Nude de quem, rapaz? Nude de quem? Mandei. Pronto, vocês vão ver o nudes agora. De quem? Tá aparecendo aí. Ave Maria. Foi de um Tá homem. Fecha o olho. Fecha o olho. Tem que ser de mulher, viu? Ih, já vou te decepcionar. Achando, velho. Agora, aí já vou ter fixado na Apareceu aí? Tem que ser de mulher, velho. Apareceu, né? Sim. É porque aqui não apareceu para mim, não, na tela. Aí, galera, o nudes, tá vendo? Mandei o nudes para vocês. Aí é do programa que eu mandei o nome para vocês, né? Human Atlas. Como é que é? Human Anatomy Atlas. E aí eu vou tirar as partes, né? Vou tirar essa pele aqui para vocês verem quando a gente fala de beleza interior, o que é quem tá falando aí, ó. Isso é beleza interior, tá vendo? Olha que bumbum bonito, definido. Olha a panturrilha. Tá? Olha que olhar sexy. Aqui, ó, vamos ver o olhar desse bicho, olha. Olha que sorriso bonito, sorriso único. Tá? Um sorriso contagiante. Demais. Olha que lábio bonito, olha que beiço bonito. Né, Maria? Olha aqui, gente. Olha quanto músculo tem para a gente poder falar, olha. Um bocado aqui, né? 1, 2, 3, 4. É músculo que não acaba mais. Né? Deixa eu tirar algumas partes aqui. E a gente vai mostrando parte a parte. Vou tirar, então, os músculos. Eita, como ficou mais bonito. Olha que narizão. E aí, vocês estão conseguindo ver direitinho o corpo da pessoa? Uhum. Aí eu vou tirar as partes todas para a gente poder ir direto para o nosso assunto. Tá bom? Ixi, não está nem apresentando tudo, quero ver tudo. Pronto. Aqui tá a bonitona daquela foto que eu postei lá no whiteboard. Certo? Gente, aqui é literalmente nosso sistema respiratório. Junto com eles, deixa eu ver se a gente consegue botar as peças aqui. Heart, como é que escreve coração? R. Como é que é, gente? Coração? Não lembro. Em inglês. Inglês Heart. Heart. Ed. Pronto.
Aí o coração onde é que fica, ó. Tô vendo. Tem uma gordurinha aqui, eu vou tirar essa gordurinha. Como é bonito, né, gente? Olha que coisa mais bonita. Se vocês olharem aqui atrás, Tira um pedaço do pulmão para ver melhor. calma. Tá vendo esse trechinho aqui? São Uhum. 2 vezes que vem do pulmão. Uhum. E aqui no coração, cadê a outra parte? Cadê a outra vez, gente? Ah, ela tá aqui na frente, ó. Aí aqui, ó, dessa daqui, elas levam sangue pro pulmão. A gente vai falar disso na próxima aula, com mais cuidado. Tá? Aí, eu vou botar, então, já que eu descobri isso daqui, eu vou botar um músculo que eu queria ver com vocês. Diafragma. Select? Não. Go to. Ixi, Maria. Ah, que legal. Vai, você botar aqui em português, vai chover. Diafragma. Não. Latina. Deixa eu ver. Coração. Vai tudo aqui em inglês mesmo. Pronto. Aí, gente, esse aqui é o músculo principal do nosso sistema respiratório, tá? A gente está conseguindo mostrar aqui boas partes deles, é porque a gente consegue visualizar melhor. Observa aqui, ó, que curioso. Tá vendo aqui? Sim. O diafragma, ele tem 2 buracos, tá vendo? Um buraco para passar uma artéria e tem esse outro buraco aqui, ó. Tá vendo esse outro buraco? Bora ver se o professor consegue botar aqui. Esôfagos. Olha quem é que passa nesse outro buraco. O esôfago. Né? E ele vai parar no nosso... Eu não sei como é que escreve estômago em inglês. Ah, stomach. Nosso estômago. Pronto. Aqui eu consegui fechar legal. Tá vendo aqui como é que é? Aqui fica nosso estômago embaixo do diafragma, junto com o pâncreas, com o fígado e todas as nossas tripinhas tão bonitas e saborosíssimas, né, quando é de porco. Tá? Então ficam aqui. Aqui é basicamente a estrutura que a gente está acostumado a falar. Bora tirar, se eu conseguir tirar o que tem que tirar aqui nessa partezinha que não nos interessa por agora. Bora tirar. Eu vou deixar até essa daqui, que eu acho interessante usar. Vou tirar o coração. Oh, meu Deus, pelo amor de Deus. O professor, quando trabalha, ela é triste, né, velho? Se era só apertar um botãozinho ali, tirava tudo. Pronto, gente. Eu vou deixar essa estrutura com o nosso esôfago, para a gente poder falar de parte por parte e vocês entenderem. Eu vou tirar a camada desse pulmão, para vocês verem os brônquios e os bronquíolos. Tá bom? Tranquilos aí? Bora lá. Olha, Sim. bora falar das partes que a gente conversou um por um. Eu vou falar delas e a gente vai aprofundando. A primeira é essa daqui, ó. Narigão aí, ó. Parece nariz do Castanhari. A nariz, né? Por onde o ar entra. Galera, acho que eu falei com vocês, né? A gente pode respirar pela boca, mas a respiração pela boca, ela não é uma respiração eficiente, porque simplesmente você não consegue, como é que eu digo, filtrar o ar, tá certo? Então isso é um problema na respiração. O ar entra por aqui, aí ele passa por essa partezinha de cá e entra nessa região. Observa essa região aqui, ó. E nela, tá vendo aqui a ligação da traqueia com o esôfago? É nessa região que tem a faringe, onde tem a epiglótica, ela vem e fecha aqui. Aí, essa outra região de cá, ó, aqui é a laringe. É aqui que tá as cordas vocais, a gente consegue ver esse pontinho aqui que representa ela, ó, as cordas vocais, tá? Que é por onde a gente costuma falar. E aí temos aqui a nossa traqueia com as cartilagens. Por que eu quero mostrar para vocês aqui a comparação? Que eu já vou apagar o esôfago. Se vocês observarem, vejam como é o formato do esôfago e como é o formato da traqueia. Ó. O esôfago, ele é um tubo achatado, enquanto a traqueia parece um conduíte, né, como eu tinha falado. Tá bom? Bora tirar aqui. Depois do esôfago, nós temos aqui, depois do esôfago não, depois da faringe, nós temos a traqueia pelas costas. Ela se divide nos brônquios, e depois dos brônquios, a gente tem essa infinidade de partes aqui,
que são os bronquíolos. Nesses bronquíolos é que ficam todas as bolinhas que formam os alvéolos. Do outro lado, a gente tem a representação para a gente ver o pulmão, como é que ele é formado, né? Dividido em 2 setores, mas isso aqui é anatomia muito complexa para a gente nesse momento. Não há necessidade, tá certo? E cobrindo o pulmão, que até envolve um pouquinho do diafragma, a gente tem uma película chamada pleura, tá? Que ela auxilia na nossa respiração. E para fechar aqui, temos o diafragma, que é um dos músculos principais para a respiração. Então, quando vocês respiram, é esse músculo que sobe e que desce, tá? É esse músculo aqui, ó, que faz parte da respiração, o grande responsável pela nossa respiração. Tá certo? Tranquilos? Tranquilo. Pronto. Foi bom, aí deu para visualizar direitinho as partes, né? Deu para entender como é que funciona. Deu para identificar cada uma delas. Mas, vou interromper esse daqui e eu vou voltar para a apresentação, porque nela a gente vai fechar a nossa aula. Tá? Vamos fechar nossa aula falando do quê? Eu acho que compartilhei a tela errada. Doenças pulmonares? Isso, muito bem. Só que nesses doenças pulmonares, eu vou fazer que nem eu fiz com a outra turma. O que foi que eu fiz? Eu peguei... Qual é a tela que eu estou projetando, gente? Eu não lembro, vou parar a projeção. Qual é o quê? Não, esquece. Eu perguntei a tela que eu estava projetando. Bora para aqui para o whiteboard. Pronto. Então, gente, agora a gente vai falar sobre essas doenças pulmonares. O que a gente vai fazer? Nesse ponto 4, eu vou querer que vocês façam uma pesquisa para a gente encerrar essa pesquisa e utilizar ela na sexta. Tá? Com a mesma coisa que eu fiz com a turma, eu vou fazer com vocês. A gente vai pegar esse conteúdo e aí a gente vai montar um quadro grande com todas as informações, falando todos os detalhes sobre o assunto, certo? De doenças. Então, bora lá. Eu vou listar aqui as doenças que a gente vai estudar e o que vocês têm que pesquisar sobre cada uma delas. Algumas informações vocês acham até no livro de vocês, viu? E aí você só faz um aprofundamento do que vocês acharem necessário. Então, bora lá as doenças que são as principais para a gente estudar. Eita, esse M ficou estranho. Vai fazer uma pesquisa, então, sobre essas doenças, né? Isso, mas eu vou explicar direitinho. Vamos falar sobre asma brônquica. É bem capaz que alguns de vocês tenham algumas delas, tá, gente? Elas são bem comuns. Sobre rinite alérgica, é bem comum essa daqui. Eu tenho. É um saco, rinite alérgica. Se mudar a temperatura, a pessoa fica nariz Espirrando. estupido. Lugar com poeira, né? A gente Gato, vai pesquisar cachorro, sobre isso aí, professor. Não varrer a casa direito, que já parece que vou morrer. Cara. É tipo isso. Eu A gente não vai tenho, não. pesquisar isso, né? Me mantém. Isso. Vou anotar aqui, então, para não esquecer. Eu vou mandar Aqui isso em aqui para casa vocês. Quando começa, Geralmente ninguém vem de pai para filho mesmo. É um saco mesmo. Eu vejo minha irmã, o sofrimento dela. Olha, essas são as principais. Além dessas, eu vou querer que vocês pesquisem sobre a gripe e uma doença que está envolvendo a respiração, que está na moda já há um ano. O Covid? Um ano na moda, né, gente? Um ano. Que pena. Além disso, vamos para cá. O que é que eu quero de vocês? Eu quero que nessas doenças vocês tragam as seguintes informações. Essas informações, a gente vai montar um quadrão e eu vou preencher esse quadro, tá? Eu não sei que programa eu vou utilizar, mas é bem capaz que eu use um programa simples. Um Word da vida a gente projeta e vai preenchendo. O que é que eu quero saber, né? Primeiramente, o que é, né? Uma definição. Eu vou pegar aqui até o arquivo da outra turma para a gente fazer um modelo só, né? Para não ter que fazer dois diferentes. Então, eu vou abrir aqui.
E vou ver o que foi que eu pedi para eles. Vocês é o 8º A, né, gente? Sim. Isso. Deixa eu abrir aqui. Tá. O que é não? Vou usar os termos que eu usei lá também. Então a ideia é vocês pesquisarem. Ah, o computador está travando aqui para mim. O computador está travando. Vou fechar os programinhas aqui para a gente conseguir trabalhar melhor. Mas deixa agora vai. Professor, a gripe que o senhor colocou aí é a gripe alérgica? Não, gripe. Ah. Gripe que a gente dá uma vacina. Bom, o que causa? Como a gente pega? Como trata? Sintomas e possíveis danos à pessoa. Tipo assim, se isso causa algum dano pós a situação, né? Se a gente ficar com algum problema com essa doença. E claro, né? Algumas com danos à pessoa a gente vai saber, vai colocar também se ela for aquelas doenças que são para sempre. Tipo, acho que a rinite é para sempre. Entendeu? Tranquilo, turma? Tranquilo, é só isso? Tranquilo. E aí, bora passar uma retomadazinha geral do nosso assunto, para a gente fechar. Vou nem puxar essa aqui, vou deixar essa aqui fechada. O que foi que a gente falou hoje? Quando vocês estão falando, eu vou pegar a imagem e vou passar lá para o grupo de vocês. Puxa aí, vai, gente, de memória, rapidão. A gente falou sobre o sistema respiratório. Porque, para iniciar, a gente falou sobre como ele transforma, né? A energia, o alimento. E aí? Bora, gente. Falou sobre Bora as puxar pra gente ir partes do embora. sistema respiratório, cada uma. Pronto, as partes dos sistemas respiratórios. Quais são as partes? Puxa aí, rapidão. Nariz, faringe, laringe, tranqueia. É tranqueia? É, tranqueia. Tranqueia. No Aí no meio pulmão da tem os tranqueia. brônquios, os brânquios e os alvéolos. alvéolos. Pulmonares, né? E tudo e o conjunto que faz o pulmão. Também falamos do diafragma, que é o músculo que faz a relação de respiração. E falamos de inspiração e expiração. A inspiração é quando O ar entra no Sai pulmão. do pulmão. Expiração e eu estou inspiração. inspirado. Quando entra a gente fica inspirado. Inspiração é quando o ar sai do pulmão. Tudo bem, certíssimo. E o músculo importante para tudo isso é o O diafragma. diafragma. Pronto, gente. Tem outro músculo, não tem? Tem seus músculos intercostais. É um catatal de músculo. Mas assim, o principal, diafragma. É esse que vocês precisam lembrar sempre. É por isso que eu botei até a imagem dele aqui. Tá bom. Pronto, gente? Fechou então? Fechou. Estamos falados, conversados, avaliados, rotulados. Sim. Pronto. Então eu vou fazer o quê? Vou interromper a gravação. Pá! Pronto. Ih, interrompeu não.